Fala galera, estamos mais uma vez aqui no Abate Café. Estamos novamente aqui com o Thiago Melo. Valeu! O Thiago já esteve aqui conosco falando um pouco sobre ética e moral cristã. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cosmovisão, que é uma aula que ele leciona aqui na base. E Thiago, começa explicando pra galera o que é cosmovisão. Essa tarefa é bastante complexa, né? Porque a definição de cosmovisão ela é muito ampla e pode variar muito. Como ética e moral cristã, acho que eu estou meio subjetivo demais, né? Toda a resposta que eu dar do que seria isso, né? Mas eu poderia definir que a cosmovisão é como se fosse um óculos, né? Pelo qual nós enxergamos a realidade, só que ele tem um fundamento não somente intelectual, só que um fundamento no coração. É a partir da nossa fé última, da nossa crença última do nosso coração, onde nós depositamos o nosso coração, que nós, a partir disso, nós enxergamos a realidade do jeito que nós enxergamos. Então nós temos definições de ética, por exemplo, de certo e errado, né, diferentes, mas não só isso, nós interpretamos as coisas de forma diferente porque nós temos uma cosmovisão diferente. Então acho que em resumo seria um óculos pelo qual nós vemos a realidade, só que esse óculos não é um conjunto de ideias intelectuais, como algumas pessoas pensam, né? É mais uma questão de fundamentação do coração. Como diz um autor que eu gosto muito, o James Sire, ele define a cosmovisão como um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que se expressa em pressuposições, que seriam crenças, né? Que podem ser tanto certas ou erradas, né? Elas são formatadas de um jeito organizado ou não, então seria isso. Basicamente isso é a definição que eu uso, que eu gosto de usar para a cosmovisão. Interessante que você deu essa ideia do óculos. Uma pergunta, todo mundo tem o seu próprio óculos? Todo mundo tem a sua própria cosmovisão? Ou a cosmovisão é generalizada, todo mundo usa o mesmo óculos assim? Tá, geralmente as pessoas têm essa dúvida mesmo, porque é muito comum as pessoas falarem isso pra mim assim, qual que é a sua cosmovisão sobre o café, um exemplo, né? Qual que é a sua cosmovisão sobre aquilo outro? Então, é como se nós tivéssemos cosmovisões diferentes para um tipo de situação. Isso chama opinião, não é cosmovisão, né? A nossa cosmovisão, ela é uma visão do todo. É uma visão sobre o cosmo, né? Porque é cosmovisão, é a maneira de nós chegarmos no todo. Então, toda a nossa cosmovisão, ela dá resposta para todas as coisas. A cosmovisão de todas as pessoas, né? Só que essa resposta de que se nós temos uma cosmovisão própria ou não, ela é uma resposta meio ambígua, é sim e não. Porque nós temos elementos, ou seja, pressuposições da nossa cosmovisão que são só nossos, que tem a ver com a nossa história, coisas que tem a ver com a nossa vida que ninguém mais viveu, que é subjetivo, ou seja, que pertence ao íntimo. Só que nós temos elementos, e a maioria deles, o que forma a nossa visão de mundo mesmo, são elementos que são herdados, né? Tanto da sociedade quanto da religião, né? Então, por exemplo, é muito comum na Índia as pessoas terem uma cosmovisão, né, hindu ou budista, né? Então elas não têm cada uma a sua própria. Apesar de terem pressuposições que são particulares da vida dela, são só dela, ela tem a maioria dessas pressuposições que formam esse óculos de coisas em comum com outras pessoas, grupos, sociedade, cultura, etc. Né? É basicamente isso. Então é sim e não. Só que é mais não do que sim, né? Porque nós acabamos que temos mais uma cosmovisão em conjunto com outras pessoas, como nós temos a nossa cosmovisão cristã, compartilhada por todos os cristãos que têm o seu coração em Cristo, que nos fazem enxergar o mundo de outra forma diferente, do que nós temos cada um a sua própria cosmovisão cristã, entendeu? É como se fosse isso. Então tomar cuidado pra gente não confundir a cosmovisão com opinião, sim, como você falou. Sim, muito cuidado. Acontece muito direto, muito. Né? Acontece muito comigo. E Thiago, você falou aqui sobre a religião da Índia lá. Falando um pouco agora sobre a religião, sobre os cristãos. Nós que somos cristãos. Qual que é a importância da gente estudar e da gente ter uma cosmovisão cristã? Tá, eu acho que é muito importante para os dias de hoje. Hoje nós temos vivido esse tempo, né, que algumas pessoas, filósofos, sociólogos, o pessoal de humanas, né, os pesquisadores de humanas, eles chamam de pós-modernismo, né, que a gente não sabe exatamente o que significa isso, não tem uma definição muito exata do que significaria esse tempo, só que nós sabemos que é um tempo caracterizado por exemplo, o relativismo, né, da verdade, das religiões, é como se todas as culturas elas fossem de igual equivalência, né, como se todas as verdades fossem aceitas de forma igual e tal. Então, com
isso a gente tem uma secularização na nossa cosmovisão. Então nós temos uma cosmovisão não cristã autêntica, derivada das escrituras, né? Com o nosso coração em Cristo, que é que expressa as nossas crenças na vida, no dia a dia, em tudo que nós acreditamos. Mas nós temos uma cosmovisão secularizada, porque nós acabamos que deixamos a fé cristã de lado como se fosse algo de foro íntimo, né? Tem a ver com a minha vida privada, não com a minha vida pública, né? Então, com isso a gente faz com que a nossa religião cristã, né, vamos dizer assim, ela seja só uma parte da nossa vida, que é a parte que pertence à igreja, ao ministério e tudo mais, né? Então nós temos esse tipo de lente que a gente chama de lente dualista, que enxerga um mundo sagrado, né, e um mundo secular. E por causa disso a nossa reflexão sobre o que é ser cristão, ela fica muito pobre, muito diminuída, né? E para a gente estudar a cosmovisão cristã, a importância é muito grande, porque é justamente uma visão de mundo, né, que leva em conta a criação, a queda, a redenção, né, que são os pontos da cosmovisão cristã, a Bíblia, né, e a nossa fé no Cristo, nosso coração depositado no Cristo, que muda a nossa visão de mundo e entende que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E isso me faz ir trabalhar diferente, isso me faz estudar diferente, isso me faz fazer tudo que eu faço de forma diferente. Tudo para a glória de Deus, não mais porque é algo meu, né, secular, ou porque eu estou indo para a igreja porque é sagrado, eu preciso lá me sacralizar, né, santificar. Então, tem essa diferença. Acho que isso é a principal coisa. Nós precisamos estudar ainda mais hoje a cosmovisão cristã, porque é através desse estudo que nós nos tornamos conscientes, né, da secularização que tomou conta das nossas mentes, dos nossos corações, e fazer isso agora um processo reverso, de poder fazer com que a gente entenda e faça a nossa vida ser o todo para Cristo Jesus. E até também uma importância da gente entender o Evangelho, né? Claro, porque perfeito. Pela cosmovisão, porque eu lembro que na sua aula você citou as 4 teses da cosmovisão, que você acabou de falar agora, que é a criação, queda, redenção e consumação. Meus parabéns, passou na Muito obrigado pela atenção. O discipulador também, né? Todo mundo vai prestar atenção na hora. Aí, e nisso daí, se a gente for parar para entender o Evangelho, a gente vê que o Evangelho, você entende a criação, a queda e a redenção, você compreende o Evangelho no total. Então, um cristão que não sabe o Evangelho, está um pouco... Tá um pouco errado. Muito então, bom. Explica um pouco pra galera também, aproveitando que a gente está aqui, bem resumidamente, que você falou na aula, ou tem menos tempo, o que é o conceito de criação, queda, redenção e consumação. Legal. Olha, essas 4 coisas, elas são meio que consensuais já, na teologia, né, e na filosofia cristã também. Toda vez que nós vamos pensar em cosmovisão cristã, não tem como fugir desses 3 pontos, né? 3, porque é a tríade de criação, queda e redenção. A consumação, ela seria o final da redenção, né? O final da obra completa da redenção de Jesus. Então, vamos lá, só bem resumido mesmo, né? A criação seria o Deus Trino, que criou todas as coisas, e além de criar todas as coisas, ele coloca uma ordem para que essas coisas funcionem, né? De acordo com a sua lei própria de cada coisa, né? Funcionando, e Deus institui que cada coisa funcione de acordo com a sua própria espécie, por exemplo. É uma forma de dizer que existe lei para todas as coisas, e que o ser humano também foi criado para isso. E o ser humano lá em Gênesis, ele já é criado, né? Com mandatos, né? Que existem alguns mandatos na teologia, né? Mandato social, mandato cultural para ele fazer cultura, né? E o mandato religioso, né? Que seria da relação dele com Deus, a relação dele com as pessoas e a relação dele com as coisas que Deus criou. Então Deus coloca o homem como mordomo para cuidar de todas as coisas. Só que logo em seguida, a gente tem a narrativa de Gênesis 3, né? A queda, que seria o ponto crucial ali, onde existe um rompimento do ser humano com Deus, do relacionamento do ser humano com Deus. E isso devido à autonomia, né? O ser humano desejoso de ter a sua própria lei, a sua própria vontade, de fazer o que ele quer. Né? Isso que acontece. E com isso, ele se torna um ser sem Deus, ou um ser distante de Deus agora, porque ele está em pecado. Né? E com isso, o ser humano ele se torna impossibilitado de ir até Deus. E ele precisa de que o próprio Deus, que é a única solução no final das contas, pudesse intervir nisso para que ele pudesse ter de novo seu relacionamento com Deus e ser restaurado em Jesus Cristo. E é isso que acontece na redenção. Então Jesus se encarna, vem até nós, né, em corpo mesmo, e ele, como Filho de Deus, sendo Deus,
morre e ressuscita, fazendo com que a relação do homem e a relação da natureza também que se perdeu, né, com Deus por conta da queda, seja restaurada, e a partir disso vem um novo reino, né, o reino de Deus, que já está entre nós, só que é um começo que um dia vai terminar na consumação, né, que é esse conceito do já e ainda não. Existe uma redenção que já começou, só que ainda não está terminada, né? É necessário que Jesus Cristo volte e Ele mesmo termine todas as coisas, porque Ele faz um novo céu e uma nova terra, né, de forma soberana. Então é basicamente isso. A partir dessas 4 coisas, desses três pilares que acabam num quarto, é que nós enxergamos a realidade. Através desse resumo da narrativa bíblica inteira, é o resumo da Bíblia basicamente, né? O Evangelho, que seria isso aí, é através disso que nós enxergamos todas as coisas. É através disso que nós nos relacionamos com as pessoas, com a gente mesmo, com Deus e com as coisas, né? É basicamente isso. Bacana. Curtiram aí o resumo? Resumaço, né? Do que é o Evangelho. E, Thiago, explica agora pra galera como que foi, quando que foi que você começou a estudar, a gostar, a se interessar por esse assunto cosmovisão? Olha, rapaz, essa história é engraçada porque aconteceu no seguinte: o Lucão, né, que era o líder aqui da base, né, ele tá lá na Turquia. Abraço, Lucão. Beijo, Lucão. Abraço pra sua família aí, nós amamos você. Ele tava um dia me exortando. Porque, cara, é o meu primeiro semestre como obreiro aqui na base, todo mundo quer ser obreiro da primeira viagem, sabe como é? É um tempo de adaptação, é um tempo de... Cara, é complicado, né? E eu tava namorando com a Amanda, já tava noivo da Amanda já, né, minha esposa, e aí com isso ele foi me exortar porque eu tava meio sem responsabilidade em alguns pontos, né? E eu não tinha entendido bem aquilo lá direito, eu precisava de alguém para me esclarecer aquilo lá. E nessa ele falou, olha, então se você quer melhorar, se você quer crescer com isso, eu desafio você a procurar um tema para você se dedicar a estudar e dar uma aula na EMU, que seria a Escola de Missões Urbanas, né? E o tema, fica a dica, faça a EMU, Escola de Missões Urbanas, né? Tem várias cidades, muito bom. E aí ele falou para mim, olha, procure esse tema e procure de cosmovisão cristã, procure estude para você poder dar uma aula sobre isso, acho que vai te ajudar muito. E nisso que ele falou, eu comecei a descobrir um universo que é a cosmovisão cristã, né? Então eu fui lendo livros e tal, então desde lá, isso foi em 2016, né? Fazem quase 3 anos, vai fazer 3 anos nesse ano, né? Que eu estudo esse tema e sou apaixonadíssimo por isso. Então eu devo ao Lucão. Lucão, muito obrigado aí pela ajuda, viu? Você me ajudou muito, você fez muito por mim. Olha que e foi uma exortação. O cara vai te dar aula na ETED. Então seja exortado, com felicidade. E Thiago, você mesmo falou aqui que foi através de uma exortação, ou seja, você precisou ser exortado e tal. Quais foram as mudanças que ocasionaram na sua vida depois que você começou a estudar cosmovisão? Legal. Então, esse estudo não foi só um estudo, realmente mudou a minha vida assim mesmo, né? É por isso que eu indico para todo mundo que puder, leia o quanto puder, estude o máximo que der nesse tema, que vai te ajudar muito, porque isso mudou realmente a minha vida. Depois que eu comecei a estudar esse tema, eu achei que eu ia estudar só para poder dar uma aula e me tornar um pouco mais responsável e exercer um dom que Deus me deu, que eu acredito que é um dom de ensinar. Só que a partir disso eu comecei a entender coisas que eu não fazia ideia. Eu comecei a entender melhor o Evangelho, comecei a entender mais que eu estava em missão, só que todas as outras pessoas que são cristãs também estão em missão, né? Que Jesus Cristo não estava preocupado mais com o ministério sagrado das pessoas, do pastor, do missionário, do que com as pessoas comuns que trabalham e tal. E com isso eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de hoje, de ensinar as pessoas a ver através dos óculos da palavra de Deus. Eu acho que o que mais mudou na minha vida foi entender que Jesus Cristo é soberano sobre todos os aspectos da vida humana e sobre todas as coisas, né? Não há nada, nem um centímetro, nada, como diz uma frase do Abraham Kuyper, não existe nada, nem um centímetro qualquer de toda a existência que Cristo não clame é meu. Então tudo é dele, assim. Isso foi a maior mudança na minha vida, assim, no meu coração. Que legal, e que você falou assim, que você incentivou a galera a estudar mais sobre o assunto porque você teve a sua vida transformada. Sim. E com certeza a galera que se aprofundar nesse assunto vai ter a vida, vai mudar muita coisa na vida dessa pessoa também. Então indica pra galera algum livro, por onde começar. Às vezes a galera quer estudar sobre cosmovisão, mas tipo assim, não sabe por onde que pode começar, o que pode ler, o que pode ver. Dá uma dica pra galera falando um livro, algum filme que você indica. A primeira coisa, leia muito a Bíblia. A Bíblia é o lugar onde toda a cosmovisão cristã, toda a forma de enxergar a realidade através dos óculos da cristão está revelado. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Medite, estude muito nela, porque ela que vai te trazer respostas de verdade.
mas além disso tem textos complementares, né, à Bíblia. Eu acho que a primeira coisa, para quem não gosta muito de ler, e eu vou indicar muitos livros, mas para quem não gosta muito de ler, né, e para quem quer se interessar um pouquinho antes do assunto, antes de se debruçar no livro, seria as palestras que o Jonas Madureira tem no YouTube, né, sobre esse tema, Cosmovisão e Política, se não me engano, que é assim, essencial assim, para todo mundo que quer começar a estudar, que não tem nenhum contato com isso, ouça essas palestras. Mas depois tem outros livros, né? Tem o livro Dando Nome ao Elefante, do James Sire, que é um clássico, né, sobre a definição do termo. Tem o livro Universo ao Lado, também do James Sire, que também se tornou um clássico nesse tema de cosmovisão. Tem uma Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, que é da Vida Nova, muito bom também. E tem vários outros sobre cosmovisão. Você pode até pesquisar no Google cosmovisão e achar vários livros. Só que tem um último que, se eu tivesse a oportunidade de falar para todos os cristãos lerem, que ele é menorzinho, assim, ele é excelente, é A Criação Restaurada, que é do Albert Wolters, que ele é da cultura cristã. E é um livro, assim, incrível. Então, são esses livros que eu posso indicar, esses conteúdos, assim. Então agora você não tem desculpa de que não sabe por onde começar. Você não tem desculpa, não sei por onde começar, então não vou começar. Não, você já sabe por onde vai começar. Exatamente. Thiago, obrigado. Muito obrigado a você. Foi um prazer ter você aqui. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado por mais uma vez você ter assistido a Base de Café. Se você gostou desse tema, comenta aí embaixo, curte, compartilha, marque seus amigos. Se você tem alguma ideia também de algum outro tema pra gente trazer aqui e conversar, escreve aqui embaixo que a gente vai tentar trazer pra cá. Beleza? Até a próxima, viu, galera? Valeu. Obrigado. Valeu.